Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Amém. Louvado seja Deus. Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso São José. Vamos aguardar um pouco então para ver se os seguidores aparecem, o nosso convidado também. Amém. Valei-nos São José. Sim. Tiago, graça e paz. Vanísio também, graça e paz. Adai, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Deus abençoe a família de vocês também. Nosso convidado, nosso pároco, o Padre Jean, já entrou. Vou acenar para ele. Bom, vamos iniciar, né? Vamos iniciar então. Não, preciso convidar ele. Não, preciso convidar ele, porque eu não tô achando aqui. Simples assim. Tatiana tá aqui do meu lado. Aqui, esse mais aqui, ó. Tá me auxiliando aqui. Aí você seleciona ele. Isso. Muito bem, vocês veem que a minha habilidade aqui no Instagram é top. Boa noite, gente. Salve Maria. Boa noite, valei-nos o glorioso São José, Padre. Tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu tentar aqui mudar, que tá fazendo sombra na minha cara. Tô bem, graças a Deus. E vocês, meus filhos? Bem também. Só que hoje só eu que vou aparecer. Tatiana tá aqui, não tá muito bem, tá um pouco enjoada. Então ela tá ali só me auxiliando. Tá na época de ficar enjoada mesmo, né? Os próximos meses. E esses enjoos vai longe, viu, Padre? Os próximos longos meses vai longe. Mas tá tudo bem. Graças a Deus é natural, né? É algo normal. Sim, e super esperado, né? Mas Sim, pelo menos claro. vocês já têm várias experiências. Graças a Deus, né? Graças a Deus, uma família numerosa, bonita, estruturada. Fico muito feliz. Amém. Muito obrigado, Padre. Bom, aqueles que não viram ainda, se o senhor quiser se apresentar, fica à vontade. E aí depois a gente dá início, senhor. Começa com uma oração, o senhor que sabe. Maravilha. Eu sou o Padre Jean Paulo, pároco da Paróquia Todos os Santos, e tem um apostoladozinho aqui no Instagram de responder algumas perguntas. Então, quem quiser está convidado para participar. E, bom, fundamentalmente é isso, né? Eu me identifico com o que eu sou. Eu sou padre e pároco da paróquia, né? Essa é a minha vida de um modo geral. Então, vamos nos colocar agora na presença de Deus. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade e pedir que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa conversação para que seja sempre proveitosa para a salvação das almas, para que o Espírito Paráclito interceda diante do Pai por nós, para que façamos sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que corda fidelium sancti spiritus illustrazione duquisti, de nobis in eode spiritu recta sapere, ed eius sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amém. Amém. Vamos também confiar, vamos também confiar a nossa conversação ao patrocínio de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, já estamos agora sob a proteção divina. Amém. Então, com a graça de Deus, vamos fazer aí o último tema dessa sequência de lives que foi sobre os 7 sacramentos. E, de uma forma especial, o último tema, o fechamento, ficou com o Senhor, o sacramento da ordem. Sim. Peço perdão a vocês e às pessoas que acompanham o apostolado de vocês. Tanto atraso, já era para termos feito essa live há 2 ou 3 semanas atrás, mas sempre acontecia alguma coisa que me impedia de estar com vocês. Mas fico feliz de que agora estamos juntos. Amém. Graças a Deus, sim. Louvado seja Deus. Então, o senhor quer começar, não sei se por algumas perguntas, ou se o senhor quer contar o seu testemunho, da questão do sacramento, como foi, como se encontrou, ou dar uma direção para as pessoas. Bom, posso começar falando de primeira pessoa, né? Diferente de muitos dos meus irmãos padres, eu não tive uma infância marcada pela vida da igreja. Eu não fui coroinha quando eu era criança. Aliás, assim, quando eu era realmente na minha primeira infância, nós íamos em casa à missa, aquela coisa, né? Quando morria alguém, quando tinha um batizado, uma primeira comunhão. Até que, depois que eu fiz a primeira comunhão, fiz a catequese, participar de um grupo de jovens da minha paróquia, lá no Rio de Janeiro, a paróquia Nossa Senhora do Líbano. Mas a verdade é que eu nunca pensei em ser sacerdote. Eu tinha realmente grande desejo de ser pai de família, não é que nem você, de ter meus filhos e viver um matrimônio consagrado. E de fato, em algum momento da minha vida, eu tive uma noiva que também tinha esses mesmos desejos de ter uma família numerosa e consagrada a Deus, né, de viver da evangelização. Mas acho que Deus tinha outros planos, né? E eu realmente não me sentia em paz. É uma espécie de inquietude que eu acho que é um sentimento comum em todos os sacerdotes. Essa inquietude, essa cutucada que Deus dá, esse chamado, é uma certeza moral. Não é nada assim de místico nem sobrenatural, assim, que eu tive uma revelação divina, nada. Ainda que em um dia, no fechamento da Porta Santa, no ano de 2000 em Roma, eu realmente tive uma experiência um pouco mais forte assim, de oração. Mas de um modo geral, é uma inquietude que a gente sente. E que só passa quando a gente diz sim para Deus. Para este chamado que Deus fez desde antes de criar o mundo. Como está nas Escrituras, antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu te conheci e te consagrei. Então, os sacerdotes temos uma vocação eterna, que ela nasce na eternidade e dura para a eternidade. Porque, como as pessoas, né, devem saber, o sacramento da ordem é um dos 3 sacramentos que imprime caráter. Uma vez que um homem é ordenado diácono, depois sacerdote ou bispo, há uma mudança substancial na alma dele. Não é uma mudança acidental, como, por exemplo, não sei, você aprendeu uma coisa nova. Isso é uma mudança essencial, não muda acidental, não muda quem você é. Mas o sacramento da ordem não é uma mudança acidental, não foi algo acrescentado na minha vida, mas sim algo que transformou a minha própria natureza humana, né, num alter Christus, num outro Cristo. E bem, né, em 2005
eu entrei para o seminário, aqui na nossa diocese de Campo Limpo, e em 2012 fui ordenado sacerdote, dia 3 de março de 2012. Ou seja, 3 de março do ano que vem eu faço 10 anos de padre. E mais ou menos é essa assim, a minha história vocacional. É como eu descobri esse chamado de Deus, diferente de outros irmãos que desde criancinha já sentiam um chamado. Eu não. Eu queria uma coisa da minha vida. Mais ou menos que nem Jó, que não queria ir para Nínive. Mas Deus obriga Jó a ir a Nínive. Nesse sentido, eu me sentia muito como Jó. Eu não queria o sacerdócio. Inclusive, teve até uma coisa, nessa homilia do fim de semana, eu estava contando, né, de um jovem que veio me procurar, dizendo que sabia da sua vocação ao sacerdócio, mas que não queria viver a vida de padre. E foi algo assim que me tocou muito fundo, porque eu mesmo, muitos anos atrás, quando estava nesse processo assim de tentar fazer com que Deus parasse de me chamar, eu conheci um sacerdote. E ele disse assim: olha, Jean, a nossa vida é muito estranha. Eu aqui estou no domingo, celebro 4 missas, né? E a paróquia é lotada, as pessoas falam comigo, e aí me chamam para almoçar, e aí me dão um bolo. Mas acaba a última missa de domingo, eu venho para a casa paroquial, faço um miojo e durmo no sofá vendo Fantástico. Aí eu falei assim: Jesus, que coisa deprimente, eu não quero isso para minha vida. Então, graças a Deus, a minha vida não é assim. Porque no domingo eu termino a última missa, eu nem como miojo, já vou direto dormir. Mas o fato é que eu não queria ser sacerdote. Eu queria realmente, meu desejo era me casar. Mas Deus tem outros planos para a nossa vida. E a gente, no fim das contas, só é realmente realizado quando a gente faz a vontade de Deus. É, verdade, padre. Quando o senhor fala que no ano 2000, né, o senhor recebeu o chamado, eu acho interessante porque, apesar de quando... Foi 2001, foi no 2001, fechamento da Porta Santa. que foi o ano que eu estava me crismando, na verdade, em 2001. Né? Eu estava realizando ali o sacramento da crisma, recebendo o sacramento da crisma. E assim, olhando para o senhor, a gente vê que pela conversa, pela forma como o senhor se coloca nas homilias, né, é algo muito bom para a gente. Mas se a gente olhando para 2001, parece algo tão próximo, né? Mas ainda assim, quando passa a doutrina que o senhor está falando, é algo tão completo que a gente pensa assim: nossa, tem já, sabe, muitos e muitos, sei lá, uns 30, 40 anos de sacerdote. Não pela idade, né? Mas como a gente acaba sentindo, né, durante a Santa Missa. Mas é que, na verdade, a gente está ficando velho. Você pensa 2021, já fez 20 anos. 2001 já fez 20 anos. É, verdade. Eu estava até brincando, hoje mesmo vieram os padres aqui em casa almoçar comigo, e nós estamos assim, mais ou menos na mesma faixa etária, entre 40 e 50 anos, e a gente falou assim: caramba, nós estamos numa época da vida em que a gente lembra de coisas e fala com saudade de coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. Mas o sacerdócio, para mim, eu procuro viver de um modo muito intenso. Um dia, é claro que eu não estou me comparando, não é nem por modéstia, porque não tem base de comparação mesmo. Mas um dia eu vi uma biografia de São Francisco Xavier. E São Francisco Xavier morreu muito jovem, acho que ele mal tinha 50 anos, era um pouco mais velho do que eu sou agora. E, segundo estava nessa biografia, São Francisco Xavier morreu de desgaste físico. De tanto que ele se entregou à sua missão como missionário jesuíta, como sacerdote. E, no fundo, essa tem que ser
a meta de todos os sacerdotes. Porque é claro que nós temos nossos limites humanos, as nossas preguiças, as nossas vaidades, as nossas tentações, etc. Mas o preto da nossa batina é um sinal do luto, porque nós morremos para o mundo. No dia da minha ordenação, aliás, no dia da ordenação de todos os padres, nós nos deitamos, nós nos prostramos diante do presbitério. Esse é um rito na igreja muito antigo e tem como símbolo justamente a morte. Naquele momento em que o diácono ajoelha e se deita, ele morre. E aí canta a ladainha de todos os santos. E aí quando ele levanta, ele já levanta para ser uma outra pessoa. Alguém que já não vive mais para si, que vive para Deus. E por isso a melhor coisa que um sacerdote pode fazer é morrer jovem no sentido, entre aspas, né? No sentido de gastar a sua juventude. Inclusive, na missa, como ela era celebrada antes do concílio, um refrão que todos os sacerdotes repetimos em todas as missas é Introibo ad altare Dei et Deum quiletificat juventutem meam. Eu entro no altar de Deus, o Deus que alegra a minha juventude. E para mim isso é algo tão marcante que mesmo na forma ordinária da missa, eu repito esse versículo bíblico em voz baixinha, que não faz parte do rito de Paulo VI, mas eu, de modo privado, eu repito comigo, porque o sacerdócio é a alegria da nossa juventude, que deve ser gastada e desgastada por Jesus Cristo, para o reino de Deus. Amém. Nós, como leigos, né, povo, assim, a gente... Eu falo por mim, pela minha família e por alguns amigos, né? Não posso generalizar. Mas a gente admira, né, o sacerdote, a gente procura no sacerdote realmente a face de Deus. E como é gostoso quando a gente encontra isso, né? O sacerdote ali realmente nos orientando, como pastor. E esse pastor que dá, que entrega a vida mesmo. A gente acha, a Tatiana já participou de mais ordenações, né? Por conta da mãe dela, que ajudava na igreja lá em São Francisco e tal. Eu não participei de muitas. Eu acho que eu vi uma ou duas no máximo. Mas realmente esse ato de deitar no chão, eu vi num filme de Santo Antônio de Pádua também, né? É um ato assim, também é humildade. Eu não tenho palavras, sabe, padre, para dizer. Eu acho muito bonito isso. Essa entrega, né? E esse gesto de se prostrar, ele acontece 2 vezes na liturgia católica. No rito de ordenação e nas sextas-feiras santas. Mas o significado é diferente. O significado do rito de ordenação é a da morte do ordenando. Ele morre, o homem velho, e se torna ali um outro Cristo. Na Sexta-feira Santa, esse gesto ele foi herdado do judaísmo. As viúvas, quando tinham seus maridos mortos, elas se jogavam por terra em sinal de luto. Então, na Sexta-feira Santa, que nós celebramos, né, a paixão de Jesus, a igreja inteira, como viúva, se prostra, chorando a morte do Senhor. Então, esse gesto de se deitar, de se prostrar, ele tem um significado muito profundo para a nossa liturgia. Né? É muito lindo. Ô padre, eu vou colocar uma pergunta que veio e vai cair, acho que um pouco nessa questão do sacerdote, do judaísmo. Foi perguntado assim, ó, se o sacramento da ordem e o sacerdócio, eles são a mesma coisa. Sim, quer dizer, em termos, o sacramento da ordem ele tem 3 níveis: o diaconato, o presbiterato e o episcopato. O presbítero e o bispo somos sacerdotes. O diácono tem o sacramento da ordem, mas não é sacerdote. Por isso que alguns sacramentos apenas nós, os sacerdotes, podemos celebrar, como a Eucaristia, a confissão,
a unção dos enfermos. Esses são os sacramentos próprios nossos. Enquanto que o diácono ele pode batizar, pode dar bênção, mas ele não tem o munus sacerdotal, de ser ele se configura ao Cristo servidor, não ao Cristo pastor, como nós, os sacerdotes. Uhum. E aproveitando também, já o senhor falou, né, da questão do diaconato, tem uma pergunta também que fizeram para a gente sobre como um leigo ele pode, não sei se seria a palavra ordenar, servir como diácono. Ordenar mesmo. A palavra é ordenar mesmo, né? Porque o diácono ele é ordenado, ele recebe o sacramento da ordem. É interessante essa pergunta, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que o diaconato permanente, que eu acho que é o caso da pergunta, é uma espécie de ministério, por exemplo, como o ministro extraordinário da comunhão eucarística, que não é uma vocação, é um ministério. Uhum. Chamo você, peço uma permissão para o bispo e te instituo, por um determinado período, ministro extraordinário da comunhão eucarística. Ou então faço assim, olha, meninas, eu quero que vocês assumam aqui, a partir de agora, na paróquia, o TLC. Qualquer coisa desse sentido. Então, isso não é uma vocação, é um ministério, é um trabalho, é um ofício. Enquanto que o sacramento da ordem, ele tem como pré-requisito a vocação. E aí a vocação, ela é muito simples. Ou Deus chama, ou Deus não chama. Então, para alguém ser diácono permanente, a primeira coisa que se precisa discernir é se Deus chamou essa pessoa ou se Deus não chamou. Porque não basta ter boa vontade, não basta desejar, não basta ter a ilusão de viver esse ministério. Assim, mal comparando, foi como na história que eu contei da minha vocação. Eu não quis ser sacerdote, eu não tinha desejo de ser sacerdote, mas em determinado momento eu tive uma convicção moral de que Deus me chamava. E é disso que se trata. Se Deus chama ou se Deus não chama. Bem, esse discernimento é feito entre o candidato, o diretor espiritual, e aí, como a coisa depois se desenrola na prática, depende de diocese para diocese. Mas, via de regra, há uma pastoral em todas as dioceses que acolhe os candidatos ao diaconato permanente, vê se ele tem vocação, dá a formação necessária, e no final de um processo formativo, se for a vontade de Deus, o senhor é instituído, ordenado melhor, ele é instituído nos ministérios leigos e depois ordenado diácono. Amém. Tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que foi respondida, talvez, não sei, mas vou colocar aqui para o senhor. A pessoa ela quer saber o que ela pode fazer para ter certeza da vocação dela, se é sacerdócio. Primeiro ela tem que perguntar para Deus. Repetir com insistência a oração de Samuel. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Depois, é muito importante que a pessoa que tem esta inquietude, que ela procure um diretor espiritual. Esse discernimento é feito entre o diretor e o dirigido, para depois, então, adiante, o discernimento ser feito pela parte institucional da igreja, né, a pastoral, vocacional, etc. Mas a primeira coisa é pedir a Deus, Senhor, o que você quer de mim? Senhor, aqui me chamaste. Fala, eu estou aqui, eu escuto, eu quero fazer a tua vontade. E Deus fala. E é curioso, porque assim, a vocação, ela não é uma certeza empírica. No sentido de que, assim, Deus nunca manda uma carta. Assim, prezado Jean, convoco Vossa Senhoria para entrar no seminário. Não.
A vocação, ela é uma convicção moral, de pessoa, sabe, eu fui chamado. Então, acho que parte por aí, né? Tem uma pergunta aqui, padre. Ela parece ser. Não sei se vai surgir polêmica ou não. Mas está perguntando sobre mulheres diaconisa. A pergunta específica está assim: mulheres diaconisa podem voltar? Aí continua. Elas recebem um sacramento ou uma bênção ou um ministério? Não sei. Se você perguntar se eu acho que vai voltar, eu acho que não. Essa questão das diaconisas, ela existiu na igreja primitiva por um brevíssimo período de tempo, e como não prosperou, foi uma experiência que a igreja extinguiu. O problema é que falta fontes que nos explique o que era esse diaconato feminino. Porque é óbvio que os sacramentos foram todos instituídos por Jesus. Mas Jesus não fala de diácono. O diaconato nasce na época apostólica. Então, ele é um desenvolvimento da igreja a partir de um dado da revelação dado por Deus. E nós não sabemos se esse diaconato feminino era realmente um sacramento, como o sacramento que nós homens recebemos no diaconato, ou se era uma bênção para uma função específica. E esse parece ser o caso. Aparentemente, as diaconisas da igreja primitiva, elas auxiliavam as catecúmenas mulheres na preparação para receber os sacramentos. Tem em vista assim, que na igreja primitiva os sacramentos eles eram um pouquinho mais severos e restritos do que no dia de hoje. A preparação da nossa catequese é 1 ano, as pessoas já acham assim, um absurdo de longa. Na igreja primitiva eram 3 anos. A quaresma, como nós temos hoje um tempo litúrgico, ela nasce justamente do catecumenato. Antes de receber o sacramento na Páscoa, se fazia um retiro de 40 dias. E depois isso se expandiu para a igreja inteira. Então, era algo assim absolutamente sério. Então, você imagina que uma mulher, a igreja sempre teve essa sensibilidade, talvez precisasse de uma outra mulher que a acompanhasse. Então, aparentemente, o diaconato feminino na igreja primitiva foi isso. Como eu disse, foi uma experiência que não prosperou, que a igreja decidiu encerrar, e que eu não acho viável, não acho provável que a igreja venha a reintroduzir, porque talvez criasse muito mais. Porque esse sentido original de preparação, né, para o catecumenato já não é mais necessário, já temos os catequistas para isso, e poderia gerar várias confusões acerca de um ponto do magistério que já foi definido e fechado por São João Paulo II e retificado pelo Papa Francisco. As mulheres não podem ser ordenadas. É um ponto final na história, né? Acabou. Quem quer continuar discutindo isso é herege. Porque não é um ponto em que a igreja tem uma doutrina, mas que não foi fechada. Não. São João Paulo II fechou o assunto. Acabou. Nunca haverá sacerdotisas na igreja. O Papa Francisco retificou o que São João Paulo II disse. Então, assim, continuar debatendo o assunto de ordenação de mulheres é heresia. Eu não sei se eu ouvi numa homilia do senhor ou se foi no do padre Paulo Ricardo. Se foi bom, deve ter sido na dele. Não. Ambos são bons, né? Mas ele falou, eu acho que, não sei agora qual dos dois, mas foi dito mais ou menos assim, que o sacerdócio,
ele foi confiado ao homem, né? Porque o homem ele sacrifica, né? O sacerdócio ele sacrifica, né? Já a mulher, ela é o santuário da vida, então ela dá a vida, e o sacerdócio, entre aspas, né, sacrifica, né, a vida. Então, são dois caminhos assim, que não se cruzam, né? Não se bate. Um dá a própria vida, né? O outro gera a vida. Foi o padre Paulo Ricardo, porque eu não tenho capacidade para pensar numa coisa tão inteligente que nem essa. E ele está absolutamente coberto de razão. Mas a realidade é que só existe uma única razão para as mulheres não serem ordenadas. A igreja não pode fazer algo que Jesus não fez, e nem dizer algo que Jesus não disse. A igreja pode compreender melhor algo que Jesus disse e ver seus desdobramentos na vida prática da igreja. Mas, por exemplo, Jesus disse que o divórcio não era do plano original de Deus. Isso significa que a igreja nunca vai poder dizer que o divórcio é lícito. E Jesus diz que não é. A igreja não pode desdizer Jesus. Você pode apostar que para a igreja seria maravilhoso se tivesse o divórcio. Todo mundo casando de novo, entrava mais dinheiro na paróquia. A gente não pode fazer isso. Porque Jesus disse que não. Tem o que fazer. E quando Jesus ele escolhe os seus discípulos, ele escolhe homens e mulheres. O que era uma novidade. Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que aqui ela se aplica bem. É uma realidade revolucionária. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele se coloca em primeiro lugar, não é, como um rabino, um rabi. E ele é chamado assim, inclusive, nas Escrituras, rabi. E na tradição rabínica, anterior a Jesus Cristo, contemporânea a Jesus Cristo e posterior a Jesus Cristo, não havia discípulos do sexo feminino. O papel da mulher do judaísmo era muito mais ligado às questões domésticas do que ao debate religioso. E Jesus, ele revoluciona isso quando ele chama discípulos, mulheres, do sexo feminino, que são, inclusive, marcantes para a história da salvação. A primeira testemunha da ressurreição não foi um apóstolo. Madalena, uma mulher. A igreja, desde sempre, dedica o seu maior culto a uma criatura, a uma mulher, a Virgem Maria. Então, nesse aspecto, a palavra revolucionária se aplica bem. Jesus foi revolucionário nesse sentido de ter discípulos mulheres. Porém, quando Jesus escolhe os apóstolos da nova aliança, já que ele estava escolhendo mulheres para ser discípulos, nada o impediria de escolher uma mulher para ser apóstolo. Mas ele não o fez. Ele apenas escolheu homens. Então, como Jesus não escolheu nenhuma mulher para ser apóstolo, a igreja não pode ordenar mulheres sacerdotes. Por mais que a gente possa debater assim, nossa, mas seria tão bom, você imagina uma mulher sacerdote cuidando de outra mulher, você imagina uma mulher sacerdote nas comunidades religiosas? Pode ser que fosse maravilhoso, mas não dá para fazer, porque Jesus não deixou. É assim de simples. E pronto, acabou. Se Jesus não deixou, ponto final. Pois tem o que fazer. A igreja ela não inventa coisas. A igreja ela é a continuidade da missão de Jesus na história. Então, realmente assim, não tem o que fazer. Não tem como a igreja, por exemplo, inventar um sacramento novo. Para colocarmos assim as coisas no contexto contemporâneo, eu já estou doidinho para encerrar as missas transmitidas pela internet.
Inclusive, hoje mesmo, lá no almoço com os padres, a gente estava comentando que a gente tem que acabar com esse negócio o quanto antes. Porque começou já a criar no imaginário das pessoas a ideia da missa online. E é batata, assim. Nós, confessores, ouvimos assim, padre, eu queria me confessar que eu não participei da missa online. Como se missa online fosse preceito. E a igreja não pode simplesmente dizer, olha, gente, a partir de agora, você pode cumprir o preceito dominical vendo a missa pelos meios de comunicação. A igreja não pode fazer isso. Porque a igreja sempre entendeu que os sacramentos eram presenciais. A igreja simplesmente não pode tirar alguma coisa assim da cartola agora. A gente entende. E assim que começou essa situação de ficar em casa, de missas online também, a nossa preocupação foi justamente essa. Depois as pessoas, elas são muito, não sei se todos, né, mas acabam caindo num comodismo muito fácil. E principalmente quando não tem claro, é difícil, digamos assim, né, dizer isso, mas que tem que se ter uma piedade pela Sagrada Eucaristia, né, para se alimentar da mesa da palavra e também da Sagrada Eucaristia, né? E online não. As pessoas muitas vezes não se preparam para ir na igreja, quanto mais quando vai assistir em casa. Mas isso, inclusive, é secundário. Ainda que seja importante, mas é secundário. Porque online eu não estou diante de Deus. Eu estou sempre diante de Deus, mas eu não estou diante do milagre da transubstanciação. Eu estou de frente de fachos de luz emitidos por ondas eletrônicas. Eu não sou físico para saber explicar. Mas eu não estou ali diante de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem em corpo, sangue, alma e divindade. Não estou. Então, os sacramentos, eles têm por necessidade a presença. E não só os sacramentos, mas toda a ação sacerdotal. Por exemplo, se você fala assim, padre, pode nos abençoar? Eu posso fazer uma bênção invocativa. Deus te abençoe. Mas você não pode pegar um tercinho aí da sua casa e assim, padre Jean, abençoa, e eu abençoo daqui. Porque as bênçãos de imposição, elas também necessitam da presença. Então, é por aí. Vamos pensar no milagre daquela mulher, que Jesus realizou naquela mulher que estava com hemorragia. Né? Vamos estar presente na Santa Missa para poder tocar, pelo menos na orla do manto de Jesus. Vamos Sim. tocar. E eu não me lembro qual santo, se o senhor lembrar, o senhor pode falar, mas dizia, né, se o homem soubesse o que é estar diante de Jesus na Santa Missa, né, todos correriam para a igreja. E a Santa Missa é o nosso tudo. É o próprio Deus. A cabeça não consegue realmente, né, porque é o próprio Senhor ali, e às vezes a gente fica inerte, fica, né, paralisado e cômodo demais, né? E não vai para a Santa Missa. Isso é triste. É engraçado, porque assim, é uma faca de dois gumes, né? Se é missa, o que é a missa? A reatualização do sacrifício de Cristo. Ela não fosse apresentada para os nossos sentidos como sacramento, no sentido de sinal sensível, mas fosse uma realidade ostensiva. Por exemplo, se a gente vai na missa e aí de repente é transportado para o Calvário e vê ali Maria, Jesus, João, os dois ladrões. Se acontecesse algo desse sentido sobrenatural, místico, ostensivo, nós não teríamos de verdade outra opção na vida a não ser estarmos constantemente na igreja atrás de uma missa. Como a vida assim seria impossível, a missa, que é a reatualização do sacrifício, é um sacramento, então, portanto, ela está escondida nos sinais. O problema
é que, como ela não é uma realidade ostensiva, está escondida nos sinais, nós nos dispersamos com certa facilidade. Né? O tema da homilia de hoje foi sobre a irreverência. E às vezes a gente perde a reverência, porque nós estamos ali, está o sacrário. Você vê a hóstia. O que você vê? Uma bolacha. Mas aquilo ali não é uma bolacha. Nosso Senhor Jesus Cristo. E você precisa da sua razão, da sua inteligência, para ficar constantemente te lembrando que quem está ali é Jesus, não é uma bolacha. Porque se você olha, você vê uma bolacha. Se você come, tem gosto de bolacha. Se você escuta, você não escuta nada porque não fala. É uma bolacha. Mas não é uma bolacha. É Jesus. E a nossa inteligência tem que ficar constantemente nos lembrando. É Jesus. Ajoelha, seu preguiçoso. Adora. É Jesus. Cala a boca. Está na frente dele. Para de bater papo com os outros. A nossa inteligência precisa ficar constantemente nos lembrando disso. Uhum. O pessoal está falando aqui nos comentários, padre, sobre as homilias. Por mais que não tenha a Santa Missa transmitida, o pessoal está falando que as homilias são muito boas. Claro, toda missa é muito boa, mas poderia pelo menos continuar com as homilias. Né? Provavelmente, eu já gastei uma fortuna em equipamento para fazer. Então, deve continuar assim. Amém. Ainda que, na verdade, eu comecei a gravar as homilias porque justamente havia algumas pessoas que gostam da maneira que eu exponho a doutrina da igreja, que assim, não é uma coisa minha, é a doutrina da igreja, eu só exponho ela de um jeito porque cada indivíduo tem suas particularidades, né? Então, eu comecei a gravar por causa disso. Mas assim, sendo bem honesto, não é falsa modéstia. Existem coisas muito melhores. Se eu fosse você e não eu, e tivesse assim, puxa vida, né, quero ouvir uma pregação boa. Eu não ia na pregação do Padre Jean, eu ia na pregação do Padre Paulo Ricardo, por exemplo. Porque assim, tem pessoas que já desenvolvem um trabalho nas redes sociais, como o Padre Paulo Ricardo, que assim, são espetaculares. Né? E tem um alcance, uma profundidade, uma seriedade. No meu, eu sou o padre palhaço do Instagram. Né? Só. Né? Sem grandes pretensões. Mas acho que eu continuo sim com as homilias depois. Já gastamos uma fortuna em equipamento, né? Então tem que valer alguma coisa. Tá certo. Fizeram uma pergunta aqui referente à Santa Missa. Perguntaram assim: qual a diferença da missa de Paulo VI e a missa tridentina? O que é a missa tridentina? Bom, se você pergunta qual é a diferença no que toca ao rito, a estrutura do rito, é uma diferença assim, bastante grande. Se você diz qual é a diferença entre a missa no seu sentido, no seu significado de mistério, na sua realidade sobrenatural, absolutamente nenhuma. Ambas são a reatualização do sacrifício de Cristo. Agora veja, Jesus institui o sacramento da Eucaristia, que é a reatualização do seu sacrifício, antes mesmo dele fazer o sacrifício. Afinal de contas, historicamente, a Santa Ceia antecede a paixão. Uhum. O que já mostra que a missa é um evento fora do tempo. Porque o que acontece da missa só acontece na realidade histórica horas depois. O que acontece na missa inaugural, que foi a Santa Ceia, só vai acontecer historicamente a paixão, a morte e a ressurreição horas depois. Então quer dizer que a missa ela é um evento que está fora do tempo. Quando eu for celebrar a missa amanhã às 7 horas da manhã,
Quando eu impor as minhas mãos sobre as oblatas, naquele momento não é que Jesus vai morrer de novo. Mas aquele sacrifício da cruz que aconteceu há 2000 anos, na Palestina, em Jerusalém, vai se tornar presente em 2021 no Jardim Santa Emília. Aquele mesmo sacrifício. Um evento que ele transcende o tempo e a matéria. Agora, isso foi o que Jesus instituiu. Mas quando Jesus institui o sacramento, ele não institui a normativa do sacramento. Por exemplo, vamos pegar um outro sacramento para ficar mais fácil de entender. O crisma. Nós usamos o óleo. Jesus não disse, vocês têm que pegar um óleo, e esse óleo tem que ser consagrado pelo bispo, e esse óleo ele tem que ter uma infusão de essências. Jesus não disse nada disso. Foi a igreja, ao largo dos séculos, que foi regulamentando como o sacramento deveria ser celebrado. Bem, uma vez que Jesus subiu aos céus, os discípulos começaram a sua missão. E um dos princípios é fazer isto em memória de mim. Então começaram as celebrações eucarísticas, começaram as missas. E não havia nenhum tipo de normatização. Então, assim, Pedro celebrava de um jeito, Paulo de outro, João de outro, Timóteo de outro, Barnabé de outro. Claro que o núcleo substancial era o mesmo e comum. Mas a organização do rito ela foi se desenvolvendo historicamente em determinadas comunidades. Nós, como somos da Igreja Latina e de rito romano, seguimos o rito que nasce em Roma, quando Pedro vai para Roma. Então, a missa, como nós celebramos hoje, na Igreja Romana, na Igreja Latina, ela tem as suas origens na época de Pedro em Roma, a sua origem primitiva. Mas ela foi se desenvolvendo ao longo da história. Até que chega Carlos Magno, que começa a fazer os primeiros sacramentais, etc., etc., até chegarmos ao Concílio de Trento, ali já no século XVI, onde a missa, no rito romano, ela é estabilizada e normatizada. Porque já estava havendo, já desde muitos séculos, um monte de problema, né? Eu aqui na minha cidade celebro a missa desse jeito. Eu aqui celebro a missa daquele jeito. Então é óbvio que isso dava margem para heresias e para muitos problemas. Então o Concílio de Trento, ele canoniza o rito da missa. Por isso que ela se chama missa tridentina. Mas o nome é rito romano. Bem, no Concílio Vaticano II foi pedido uma revisão no rito romano. E esta revisão é o que nós chamamos de missa de Paulo VI, mas é também o rito romano. É aquele mesmo rito que começou com São Pedro em Roma, que perpassa os séculos, que é normatizado em Trento e que é reformado no Concílio Vaticano II. É o mesmo rito. Mas é claro que houve mudanças na estrutura, nas palavras, nos gestos, assim, muito profundas. Talvez tenha sido a mudança na estrutura do rito mais brusca que houve na história da Igreja. As mudanças sempre foram muito lentas na liturgia. E a reforma conciliar ela foi realmente muito brusca. Não tem como negar uma realidade dessa, né? Tanto que é até engraçado quando começou-se a celebrar a missa nova, a missa de Paulo VI, o próprio Paulo VI, no dia seguinte a Pentecostes, né, que aí começa o tempo comum, aí ele falou assim, cadê os paramentos vermelhos? Não, santidade, é verde. Ele. Não, mas não é a oitava de Pentecostes? Não, santidade, não existe mais a oitava de Pentecostes.
E quem tirou? Sua santidade. Você foi uma mudança tão brusca que até o Papa se surpreendeu com ela. Né? Mas em essência o mesmo, em essência é a mesma coisa, mas a maneira de se celebrar é diferente. Agora uma pergunta até minha, padre. Toda essa explicação que o senhor deu, posso dizer que é o Sagrado Magistério que age nessa organização? É óbvio. E somente o magistério ordinário da igreja pode fazer isso. Eu não posso chegar e dizer, vou celebrar a missa assim aqui agora, tá bom? Vai ser assim, não vai ter primeira leitura, vamos tirar o Pai Nosso, e vamos fazer assim. Não posso. Só quem pode regular os sacramentos é a igreja, a quem foi dada as chaves, né? Através do magistério ordinário. Amém. Mais uma pergunta, padre, sobre a questão do sacerdote, né, da pessoa do sacerdote. Tá mais ou menos assim. Se um sacerdote validamente ordenado, depois de um tempo, ele voltar atrás, essa ordenação ela é nula? Não. A menos que se tenha identificado alguma coisa, algum defeito na forma ou na fórmula, que é praticamente impossível de acontecer. Mas se não houver nenhum defeito que seja algo que afetou a validade do sacramento, uma vez que ele é celebrado, ele é para sempre. Então, sim, amanhã eu me apaixono aí por uma moça e, gente, eu sinto muito, foi muito bom, mas eu vou me casar e vou abandonar o ministério. Eu posso pedir dispensa a Roma, pedir dispensa dos meus votos e me casar. Mas ainda serei sacerdote. Se no final da minha vida, no meu juízo particular, eu for condenado ao inferno e for ao inferno, eu vou para o inferno como sacerdote. Os sacramentos que imprimem caráter, eles são indeléveis, assim como o batismo. Se você foi batizado validamente, não existe nenhum poder nessa terra, nem a autoridade magisterial que pode cancelar um sacramento que imprimiu o caráter. Pode ir para o inferno, mas vai para o inferno como batizado. Você pode assim, renunciar, pegar a certidão, rasguei, não quero mais essa porcaria. O problema é teu, é só pecado de apostasia. Mas continua batizado. Mas um sacerdote. Agora eu vou fazer essa pergunta pensando em algum sacerdote que tenha pedido essa dispensa. Uhum. Claro que. Oi? Acontece o seguinte, ele foi lá, como o senhor falou, pediu a dispensa, obteve a dispensa, mas ele ainda é sacerdote. Aí ele casou. Num casamento, e agora também fica uma pergunta aí, um casamento que é válido, é sacramento. É sacramento. Tá. Mas aí depois ele... Se foi feito de acordo com o que a igreja pede. Né? Ele se arrependeu, entre aspas, e falou assim, não, agora eu quero ser sacerdote de novo. Quero voltar para a ordem, para celebrar a missa. Isso é permitido, padre? Como é uma situação inusitada, a Santa Sé precisaria ver o caso específico. Então, há uma possibilidade teórica. Na prática, meu filho, isso aqui saiu, o problema é teu, se vira. Mas já aconteceu, por exemplo, de padres que lá abandonaram o ministério, ficaram uns anos fora, não chegaram a se casar, né, de ter o sacramento do matrimônio, mas até foram morar juntos com outras pessoas, né, vivendo em pecado. Depois você realmente se arrependeu do que fez, pediu a Santa Sé e foi readmitido ao clero. Não é comum, mas aconteceu. Já aconteceu. Isso não é que é um fato inédito. Entendi. Bom, perguntaram também se o senhor tem alguma instrução para o estudo do Catecismo da Igreja Católica.
começa do início até o fim. Ele já está perfeitamente estruturado numa ordem lógica e pedagógica. Né? Não tem grandes mistérios, não. Né? Já pensaram isso pela gente. Está lá bem estruturadinho. Amém. E, padre, para a gente ir para a nossa reta final, eu perguntaria assim se o senhor tem alguma história, algo que marcou o sacerdote do senhor, que o senhor quer partilhar com a gente? Olha, certamente muitas coisas marcam o nosso sacerdócio, né? Mas a gente lembra com carinho de algumas situações mais, vamos chamar assim, de extraordinária. A vida ordinária do sacerdote é bonita. Amanhã eu vou celebrar a missa para o povo. Isso é muito bonito. Sexta-feira, Nossa Senhora do Carmo, eu vou impor o escapulário. Isso é bonito. E é o que de verdade que sustenta a vida do sacerdote. Mas acontecem coisas que são também, às vezes, de natureza assim, extraordinária, que eu acho que Deus permite para nos lembrar sempre que a nossa missão não é deste mundo, mas é algo transcendente, sobrenatural. Como, por exemplo, recente, a nossa catequista Carol, que teve seu filho, nasceu com 5 meses. Estava almoçando em casa e ela me liga desesperada: Padre Jean, pelo amor de Deus, vem para o hospital, porque os médicos disseram que o Jorginho não vai sobreviver de hoje. Eu fui no hospital, batizei o Jorginho. Já tem 2 meses que isso aconteceu quase. E o bichinho está se recuperando, está crescendo. Amém. E assim, eu não tenho a menor dúvida de que foi o batismo que deu essa graça ao Jorginho. Verdade, no meu coração não tenho a menor dúvida. Então, é claro que não fui eu, é a graça do sacramento, mas eu fui o ministro. Então, são coisas assim que marcam, porque Deus assim pega, sabe quando o cachorro faz cocô onde não deve, que o dono pega e esfrega a cara dele aí? Deus às vezes faz isso com a gente. Olha aqui, não esquece seu débil mental. Coisas assim. Ou como, por exemplo, uma senhora com câncer, estágio terminal, veio me procurar, dizendo assim: Padre, olha, eu queria me confessar, receber o sacramento, eu fui no médico, o médico falou que não tem jeito, me mandou ir para casa, falou assim, que nem adiantava fazer o tratamento, porque a pessoa ia sofrer, e que era melhor eu ter o conforto da minha casa. Eu falei assim: tá bom, sua filha, que pesado, né? Então vamos nos preparar para o nosso encontro com o Senhor. Vamos fazer assim. Eu vou lhe dar unção agora, e todos os domingos, se a senhora puder vir à missa, eu dou a unção de novo. Se a senhora não tiver condições físicas, quando terminar a missa, a casa dela era do lado da igreja, eu passo na sua casa e te dou a unção. Passou uma semana, estava lá na igreja. Passou 2 semanas, estava lá na igreja. Passou um mês, estava ela na igreja. Passou-se 6 meses e ela estava na igreja. E ela era para ter morrido com 1 mês, 2 meses. Até que um dia ela me chega, né? Terminei a missa, ia dar um salve sem padre, não precisa. Falei: por que, minha filha? O médico disse que eu estou curada. Graças a Deus. E que era humanamente impossível disto ter acontecido. Era para ela estar morta. Mas não foi assim que a providência de Deus dispôs as coisas. E de novo, é óbvio que não é que a minha oração é poderosa, né? Não é que a minha mão é boa. Não é isso. É a graça do sacramento da unção dos enfermos. Mas quem foi o ministro? Fui eu. Aí Deus de novo esfregando assim: Jean, você não esquece do poder do sacramento. Não nego o sacramento para ninguém. Então essas coisas realmente marcam bastante o nosso ministério. Chegou uma pergunta aqui, padre, e acho que eu não posso deixar de fazer ela para o senhor. Que a pessoa pergunta assim, sobre a questão dessas missas enculturadas. Ela diz missa gaúcha, afro, caipira. Como diz
como coisas diz o... Hã? na igreja, né? E ela pergunta, eu posso participar ou é melhor eu ir para participar em outro lugar? Quando passar a missa eu volto para minha paróquia? Se ela puder ir em outro lugar, melhor. Porque, como diria o padre Quevedo, estas coisas não existem. Tem o rito Muito bem. romano. Nós somos da Igreja Latina de rito romano. A missa que eu celebro na minha paróquia deveria ser a mesma missa celebrada no Japão. A diferença seria apenas o idioma. Deveria ser a mesma missa celebrada no Alasca. Que deveria ser a mesma missa celebrada na África do Sul. Mudando o idioma, o rito é o mesmo. Então, não há, nesse sentido, um rito próprio no Brasil, um rito próprio em São Paulo, um rito próprio no Rio Grande do Sul. Isso é um abuso litúrgico muito grave. Que, inclusive, fere contra uma das notas essenciais da igreja, que é a catolicidade. Amém. Respondido e muito bem respondido. Oi? Ah, Tatiana está falando que tem uma pergunta aqui sobre essa questão de palmas na missa. Se é permitido, né, amor? Se é permitido? Se é permitido palmas na missa. Porque tem muita paróquia. Não, não é permitido. Porque, vejam, como eu expliquei antes, a missa ela não é uma realidade ostensiva. Você não chega da missa e enxerga o Calvário, Nossa Senhora, São João, os dois ladrões. Né? Você enxerga o rito. Mas o rito deve estar conectado com aquilo que é celebrado. Senão seria uma coisa esquizofrênica. E na nossa cultura, as palmas, elas têm um significado específico. Quando é que a gente bate palma? Quando a gente aprova alguma coisa, não é? Quando é que a gente bate palma? Quando a gente está feliz por alguma coisa que está acontecendo. Batemos palma em outras circunstâncias na nossa cultura? Não consta. Agora, a missa não é a reatualização do sacrifício de Cristo na cruz? Então, como é que pode ter inserido nela um gesto de aprovação ou de alegria? É absolutamente esquizofrênico. Assim, padre, qual é o documento da igreja que está dizendo que não pode bater palma na missa? Nenhum. Porque é uma coisa tão óbvia, que não tem que ser regulamentada. Tá no mesmo documento que diz que eu não posso ir pelado na missa. Vai entender. Tá no mesmo documento. Né? E não ocorre ninguém ir pelado na missa. Espero. Né? Sei que às vezes o pessoal tão sem roupa que falta pouco. Mas enfim, não é lugar nenhum. É simplesmente a adequação daquilo que se está vivendo. E para além disso, há diversas declarações de papas. Né? São João 23, uma vez, São João 23 era conhecido como Papa Bom. A minha tia, ela me contava, minha tia morava em Roma, né, italiana, o quanto o Papa São João 23 era querido pelo povo. Gordão, bonachão. E uma vez ele entrou na capela da Basílica de São Pedro e as pessoas começaram a aplaudir. Ele falou assim, para. Não se bate palmas na igreja, nem pro Papa. E nem era missa. Pio XII disse que quem aplaude bate palmas na missa está aplaudindo os algozes. Não sei se foi Pio XII ou Pio XVI, agora não lembro. Mas Pio XII também falou de palmas, o Papa Bento XVI falou de palmas. Muito, né? Eu sei que é uma prática difundida em muitos lugares, mas é um abuso.
É um abuso que descaracteriza o próprio significado da missa. Não muda o que é a missa, mas descaracteriza o seu significado. Seria a mesma coisa que assim, padre, na missa eu posso plantar bananeira? Cara, porque plantar bananeira vai somar alguma coisa na compreensão do sacrifício de Cristo? Não, né? Não posso plantar bananeira na missa. É bem por aí. O exemplo parece absurdo, mas se você perguntasse para tua avó se pode bater a palma na missa, ela ia achar absurda a pergunta. Aham, verdade. Chegou uma pergunta aqui, a Tatiana acabou de me passar. Pergunta tá assim, ó. Por que a missa tridentina já foi proibida um tempo atrás? Ela nunca chegou a ser proibida. Tá? Foi pelo menos o que o Papa Bento XVI explicou quando colocou o moto próprio. Apenas quando houve a transição de missal, né, do missal de João 23 para o missal de Paulo VI, se pedia que se ajornasse a igreja, que a igreja de um modo geral, a igreja romana, adotasse o missal novo e foi dado um prazo. Bem, aconteceu que houve uma quantidade razoável, expressiva de católicos que não se sentiam afeitas ao missal novo e queriam continuar usando o missal antigo. Por exemplo, São José Maria Escrivá só celebrou a missa na forma extraordinária, a missa tridentina, até morrer. Ele celebrou uma vez a missa de Paulo VI e falou assim, não me adapto com isso aqui não. Aí pediu uma dispensa e até morrer celebrou a missa na forma extraordinária. Morreu em 1980 e poucos. Mas uma parcela deste grupo que era afeita à missa como era celebrada antes e que teve suas dificuldades com o missal novo, uma parcela desse grupo partiu para a radicalidade de afronta ao magistério, a ponto do Monsieur Lefebvre ser chamado por Paulo VI e terem conversas muito tensas. Assim, Paulo VI disse assim, por que você está me chamando de herege na mídia? Por mais que você possa ter simpatia por Lefebvre, Lefebvre disse. A coisa ela degringolou quando houve as famosas sagrações de Econe. São João Paulo II falou assim, olha, tudo bem, nós vamos ordenar os bispos aí para vocês fiquem tranquilos, mas assim, vamos ver como é que tá a coisa. E aí o pessoal, né, os seguidores de Monsieur Lefebvre não quiseram esperar o mandato pontifício e sagraram bispos por conta própria. Foi todo mundo excomungado. E aí começou assim a crescer um ranço no próprio clero contra a missa tridentina. Ficava como sinônimo na cabeça dos bispos e dos padres que missa tridentina era coisa de gente desobediente ao magistério. Mas ela nunca foi abrogada e nunca foi proibida. Uhum. Pela igreja. Né? Havia bispos assim, que proibiam mesmo, né? Mas assim, eles estavam abusando de sua autoridade. Eu acho que essa aqui é a última para encerrar. Seja a última, né? Tá? É a última aí, né? Bom, estão colocando assim, para o senhor falar um pouco sobre essa questão de algumas pessoas que são proibidas de comungar de joelhos ou na boca, quando acontece de pessoas de uma forma escandalosa, no sentido de segunda união, ou duas pessoas do mesmo sexo que convivem abertamente, tomam a Eucaristia. O sacerdote não poderia proibir isso na missa dele? Não. O sacerdote só podemos negar a comunhão para uma pessoa em circunstâncias muito específicas. Se ela está interditada publicamente.
Por exemplo, saiu uma sentença de que você está excomungado. Ferende sentença. Essa é uma declaração de excomunhão. É pública, é notória. Aí eu posso te negar. Ou alguém que está excomungado, late sentença, mas essa excomunhão é pública. Você é um político que votou a favor de uma lei de aborto. Eu posso te negar a Eucaristia, porque a sua excomunhão, ainda que ela seja, não tenha sido declarada pela autoridade, ela é pública. Ou em casos das pessoas não terem a possibilidade de deglutir a hóstia. Por exemplo, uma pessoa está com a sonda e ela não pode engolir nada, então eu não posso dar a hóstia para ela. Ou no caso da pessoa não ter consciência do que está fazendo, a pessoa está bêbada. Eu posso negar a Eucaristia. Mas somente nesses 3 casos. Porque o sacerdote não tem como, por mais que ele saiba, porque assim, a gente sabe porque sabe, mas ele não pode afirmar com certeza. Por exemplo, uma pessoa que vive num relacionamento homossexual, se ela se arrependeu e na noite anterior se confessou, e está ali da missa para comungar. Então, o padre ele não pode entrar na questão do foro íntimo. Por um lado. Por outro, como eu disse, quem normatiza o rito é a igreja, não é o sacerdote. E a igreja estipulou como deve ser feita a comunhão. E existem as seguintes possibilidades. A tradicional, a pessoa de joelhos e receber a comunhão na língua. A pessoa de pé e receber na língua, é menos tradicional. E uma possibilidade contemporânea, a pessoa de pé receber nas mãos. O fiel pode escolher como ele quer receber. E o sacerdote não pode se negar a dar a comunhão como o fiel pede. Então, um padre que manda um fiel se levantar porque se ajoelhou e nega a comunhão na boca, está cometendo um abuso de sua autoridade. Mal comparando, seria a mesma coisa que eu dissesse assim, gente, vão lá na casa, né, do Elton e da Tati e vocês podem jantar lá essa noite, viu? Que autoridade eu falei que o pessoal pode ir na tua casa jantar hoje? Só porque eu sou o padre de vocês, eu decido quem come na sua casa? É óbvio que não. Eu não tenho essa autoridade. Da mesma maneira, o sacerdote não tem autoridade para mudar aquilo que é regulado pela autoridade competente. Amém. Padre, eu não quero abusar, que seja a última, então. Né? Só estamos aproveitando. Desculpa, padre. Estão falando assim, ó. Pais não podem ser padrinhos de crisma do filho, mas um filho pode ser padrinho do pai ou da mãe? Não sei. Não saber. Teria que perguntar um canonista. Mas eu acho que no mínimo é estranho, né? Porque, assim, o padrinho de crisma ele não tem a força de vinculação como tem, por exemplo, o padrinho de batismo. Mas ainda assim, existe a tradição do padrinho de crisma. Ainda que não seja necessário, existe a tradição. E, de certa maneira, há uma relação entre o padrinho e o afilhado coberta pelo 4º mandamento da lei de Deus. O padrinho tem autoridade sobre o afilhado. E aí um filho vira padrinho do pai, então o filho vai ter autoridade sobre o pai. Me parece uma perversão dos papéis. Uhum. Mas eu não saberia dizer assim canonicamente. Não. Amém. Bom, mas louvado seja Deus. Com essa live, né, pelo menos no meu coração, dá para perceber o peso que é ser sacerdote, né? Por causa das experiências, das respostas, do estudo que tem que ter. E o pessoal, e a gente também, né? Pergunta muitas coisas, né?
E tem que ter a luz do Espírito, mas também tem que ter o estudo para dar, né, a quem pede a razão aí da fé, da esperança. Exato. E nessa reta a gente já quer agradecer o Senhor, né, pela disponibilidade de estar participando aqui com a gente, né, também do nosso apostolado, com a graça de Deus. Para mim é uma alegria. Eu aproveito para convidar as pessoas, né? Sexta-feira, festa de Nossa Senhora do Carmo. Quem ainda não usa o escapulário, providencie, leve ao sacerdote, o sacerdote imponha o escapulário. É uma devoção muito bonita, né? E também muito, muito importante para a nossa salvação. Né? Com certeza na sexta-feira nós vamos estar lá. Provavelmente na missa das 7 da manhã. Fantástico. Então, Amém. Então, se o senhor quiser encerrar com uma bênção, falar mais alguma coisa, fica à vontade. Pai. muito obrigado, meninos, pelo convite. Deus abençoe a todos. Tenham uma santa noite e amem cada vez mais a Igreja de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Obrigado, Padre. Nada, Tchau, filho. tchau. Tchau, tchau. Bom descanso. Amém. Tchau. Agora eu preciso da sua ajuda, Tati. Pra gente... Não, ainda não. Estamos aqui ainda. O padre já se retirou. Gente, tchau, boa noite. Muito obrigado. Eu pensei que a Tati ia aparecer, tá? Não. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos estar orando, né, pelos nossos sacerdotes, pelo Padre Jean. E divulguem a live. Compartilhem, curtam. Depois de um certo tempo, todas essas lives eu acabo jogando ela também no YouTube, do Família Bethesda, tá bom? Então, a nossa família só tem a agradecer a vocês. Claro que no nosso coração já estamos preparando aí outras lives com os outros temas. E talvez surja até algumas pregações espontâneas aí, né, no decorrer do nosso ano, tá bom? Tchau. Deus abençoe cada um de vocês. Salve, Rainha Santíssima, e valei-nos o glorioso São José.